Bom, e nós temos uma notícia de última hora. Eduardo Tagliaferro, que era assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, foi detido na Itália e nós estamos ao vivo com o advogado dele, o doutor Eduardo, também, mesmo nome, doutor Eduardo Kuntz. Doutor Eduardo Kuntz, já conversamos algumas vezes. Muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Neila. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Sempre bom usar da sua audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa notícia nos pegou de surpresa aqui agora. O Eduardo Tagliaferro foi detido. Conta pra gente essa história, como é que isso aconteceu, qual foi o momento, a circunstância dessa detenção aí na Itália. Perfeito, Neila. As informações são preliminares ainda. Eu falei rapidamente com ele enquanto a polícia italiana, Carabinieri, estava na casa dele. Disse que tinha uma ordem a ser comunicada para ele na delegacia, e por conta disso ele precisava ser conduzido, né, até lá. Tem a informação de que trata-se, ao que parece ainda, de algo relacionado ao pedido de extradição, algo que para nós era vinculado apenas pela imprensa. A gente vinha solicitando acesso a isso junto ao Supremo, não tivemos sucesso em conseguir confirmar essa informação quando das nossas pesquisas, mas ao que parece sim, realmente existe um pedido de extradição formalizado. Ele é cidadão italiano, então o processo de extradição deve se iniciar agora, e não há motivo algum para que tenha sucesso, mas faz parte. E assim como ele já sofreu outros processos, e foi absolvido, será deste também, conduzido da melhor forma da justiça, confiando na justiça italiana. Ele que, lembrando, né, como cidadão, tem todas as garantias de lá estar, não saiu daqui fugido, não saiu daqui perseguido, saiu de lá, saiu daqui e lá está há algum tempo já para reorganizar a sua vida. Então, enfim, vamos agora tomar pé do que está acontecendo e tomar as providências cabíveis tanto no Brasil quanto na Itália. Doutor Kuntz, a residência, o local de residência do Tagliaferro já era sabido, era divulgado? Veja, a gente nunca se furtou de fornecer, e faz parte do procedimento de cidadania, de residência italiana, cumprir todas as regulamentações lá. Então, o endereço dele é sabido, repito, ele não saiu daqui fugido, ele não é foragido da justiça, ele é cidadão italiano e organizou a sua vida para lá estar regularmente. Então, passou por todos os trâmites das cidades, do estado, do país, e foi facilmente localizado na sua casa. É importante que se diga isso. Ele está totalmente regular na Itália e não tem razão alguma para deixar o seu país, que também é a Itália. Ele é brasileiro e italiano e lá está vivendo e lá pretende permanecer. Muito se diz que ele está na região ali da Calábria, é essa região mesmo que o Tagliaferro se encontra? Veja, as autoridades têm ciência da localidade, tanto é que foram até a casa dele e pegaram. Eu vou me permitir não explorar a relação da localidade por uma questão de segurança. Agora, já é sabido, o senhor já sabe se essa detenção, se ele foi levado para uma delegacia justamente por conta de algum mandato, algum pedido da Justiça brasileira? Então, ao que parece, é isso. Ele está sem comunicação nesse momento na delegacia. A gente conseguiu um advogado para acompanhar a diligência lá, mas ainda não tem essa confirmação. Em breve as cópias vão chegar para mim. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês para esclarecer o que está acontecendo e explicar também as medidas que vão ser adotadas, repito, tanto no Brasil quanto na Itália. Bom, se for de fato essa questão da extradição, de um pedido de extradição feito muito provavelmente aí pelo ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro ele continua vivendo a sua vida normal na Itália até que esse processo ocorra. Lembrando que outra pessoa que está passando por isso, mas que está foragida, é diferente, é a deputada Carla Zambelli, que também vem passando por um processo de extradição, ambos que têm cidadania também italiana. Então a gente tem um processo aí a esperar, só que o Tagliaferro vai passar por esse processo em casa, é isso? Parece que sim. Tem só uma diferença de que ele não está condenado até Sim. agora, não está sequer sendo devidamente processado, né? Porque em que pese exista
Existem 3 processos contra o Dr. Tagliaferro no Brasil hoje. Um deles é daquele disparo de arma de fogo na residência com a sua esposa, que ele foi recentemente absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, esse processo está com o direito do Ministério Público recorrer, mas, na nossa visão, finalizado e não geraria motivo algum para sua extradição. O segundo processo é um que corre no Supremo Tribunal Federal por um suposto envolvimento dele no vazamento de informações das matérias que foram veiculadas lá pela Folha de São Paulo, pelo Glenn. Estranhamente, não se apura o conteúdo das matérias, mas se apura como e por que vazou. E isso está sendo lá investigado, mas a denúncia foi oferecida pelo professor Paulo Gonet e foi aberto um edital para citação do Tagliaferro, inclusive. Veja, a desnecessidade do edital agora é flagrante, porque demonstra que ele tem endereço fixo na Itália, a previsão é de uma carta rogatória para que ele seja citado da acusação e formalmente possa se defender dela. E o outro processo, que ele sequer foi ouvido na fase de investigação, é um processo envolvendo bastante gente lá em Caieiras, até tem um juiz envolvido, porque ele supostamente teria ensinado o juiz a apagar o seu telefone celular. Mas ele também nunca foi ouvido e também não está devidamente citado para responder esse processo. Nenhum desses processos envolve crime político, não tem condenação. Então, esse processo de extradição, com todo respeito, não tenho ciência ainda dos motivos que ensejaram o seu pedido de instauração, a sua gênese, mas parece estar fadado a insucesso, porque ele não está sendo condenado por um crime político, não tem motivo algum para que esse processo de extradição tenha seu sucesso e a retirada do cidadão italiano possa ocorrer para o Brasil. Agora, doutor Kuntz, essa questão aí da citação feita por edital ou por carta rogatória, isso muda alguma coisa ou só meramente uma questão moral? É uma questão formal, técnica, processual, de respeito e garantia, muito grave, a meu ver. Não se pode superar o Código de Processo Penal e as garantias constitucionais para acelerar um processo indevidamente. Então, sabe-se o endereço dele, tem ciência do endereço dele e não faz sentido um edital. Exemplo do que aconteceu recentemente com o jornalista Paulo Figueiredo, que tem sabidamente endereço dos Estados Unidos, tentou se lidar por citado através de conhecimento das matérias pela internet, depois fizeram um edital, depois finalmente orientaram a fazer a carta rogatória. É o mesmo trâmite. O que acontece na menor cidade do país tem que acontecer no Supremo Tribunal Federal. São direitos e garantias que não podem ser atropelados. Agora, na questão da extradição, é um processo que a gente sabe que não é assim tão rápido, e quem lida com isso diretamente é a justiça italiana, ou seja, ele estará sob a justiça italiana até que isso seja resolvido, seja extraditado ou não, certo? Certo, corretíssimo, e estará totalmente à disposição, com todo interesse de esclarecer o que quer que seja necessário e justificar o porquê está lá e o porquê não pode voltar. Então, isso vai ser feito, sem dúvida, com todo o rigor possível dessa defesa. A gente pode esperar que o Tagliaferro continue passando as informações que ele estava passando até pouco tempo, enfim. Ele que falou, inclusive, para mim aqui, que teria informações a conta-gotas contra o ministro Alexandre de Moraes, ou agora vai ser o momento de ficar mais quieto, mais recluso? Imagino que isso só faça com que ele queira dizer ainda mais. Ele não tem nada a esconder, é uma pessoa totalmente ilibada, responsável, um grande pai, um grande marido, um grande homem, e certamente essa tentativa de calá-lo, se eu bem o conheço, não vai surtir muito efeito, pelo contrário, só vai motivar com que ele diga cada vez mais o que ele viveu, cada vez mais as injustiças que ele passou e viu. Então, respondendo a sua pergunta, imagino que nada mude no decorrer da história dele com as informações que ele pretende passar. Dr. Kuntz, agradeço muito pela gentileza de falar conosco e peço, por favor, assim que tiver aí novidades, a saída dele da delegacia, souber de fato qual foi essa intimação, para contar para a gente aqui para o Metrópolis, para a gente informar a nossa audiência. Com certeza, obrigado pela oportunidade, pelos esclarecimentos, conceito muito gentil, e certamente atualizo em breve. Muito obrigada. Tá bom.